muito grande essa viagem. Levava muito tempo, muito tempo. Naquela época já era muito antigo, tinha inverno, tinha tempestade aqui nesse mar. Esse mar é gigantesco, parece pequeno, mas é gigantesco. Então, a gente vai estar vendo o que aconteceu nessa viagem de Paulo para Roma. A gente viu a primeira viagem, a segunda, a terceira, na ano passado, e agora a viagem dele para Roma, porque ele foi julgado em Jerusalém. Foi julgado porque, por isso que a gente acabou de falar, porque o povo não gostava, os cristãos, o povo tinha raiva deles e achava que eles faziam coisas ruins, mas naturalmente ao contrário. Então vamos estar vendo aí sobre Paulo indo para Roma. Tranquilo? E aí, o que acontece? Aí em Atos 21, bem no comecinho, depois no finalzinho da terceira viagem, né, que a gente deu até o 19, vamos aí até para o 21, então. Atos 21, uma pessoa, um amigo de Paulo, fala isso. Olha aqui, Atos 21, 11. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e amarrando as suas próprias mãos e pés, disse, assim, o Espírito Santo. Desta maneira, os judeus os amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Então, olha aqui, Atos 21, 11. Desta maneira, os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e os entregarão aos gentios. Então, aqui, um amigo de Paulo, Ágabo, é um nome bem diferente, Ágabo, é o lugar, pelo Espírito Santo, disse que Paulo ia estar sendo amarrado pelas mãos, pelos pés, no cinto dele, lá em Jerusalém. E iam estar entregando ele aos gentios. Gentios eram aqueles que não eram judeus. Então, se você lê gentios aí na Bíblia, são em algum outro lugar, sempre que falam gentios, são pessoas que não judeus. Aí quando fala, Paulo pregava para os gentios e não gentios. Então, as pessoas que eram não judaicas e as pessoas que eram judaicas. É só uma outra palavra nova aí. Então, essa palavra nova aí, que você aprendeu hoje, você já sabia. E aí, Paulo continua e fala assim, acompanha aí no 12 agora ao 14. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então Paulo respondeu, por que vocês estão chorando e partindo o coração? Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como não podemos de sua asilo, desistimos e dissemos, seja feita a vontade do Senhor. Da hora aqui. O pessoal falou, não, Paulo, não vai para Jerusalém, você vai ser julgado. Vão estar te entregando nos gentios. Eles matavam as pessoas, não era tipo só, você vai ser julgado, tem que pagar uma multa. Não, você vai morrer, normalmente sempre assim, vai morrer. E aí o pessoal não queria que Paulo morresse. Paulo era super amigo deles, ajudava, aconselhava. E ele falou, mas por que vocês choram e partem o coração? Ele não vai ser só amarrado, mas ele vai... ele está preparado e pronto para morrer por Jesus. Então isso aqui demonstrava que Paulo não estava com medo e que ele realmente acreditava em Deus e até poderia morrer por Jesus. E aí no final falava, seja feita a vontade do Senhor. Tudo isso porque, lembra lá naquele versículo que a gente acabou de ler. Portanto, meus irmãos, amados irmãos, mantenham-se firmes, que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Olha que louco, Paulo falou isso nesse versículo lá, um tempo atrás, e agora ele fala essas coisas. Tudo isso por quê? Porque ele confiava em Deus, tudo isso porque ele acreditava nele. Então ele está vivendo o que ele falou. Ele não é só uma pessoa que fala as coisas e não faz isso. Não, ele escreveu, falou, mandou uma carta e está fazendo isso ao pé da letra. Então o que acontece? Paulo vai lá para Jerusalém. Mas ele não vai lá para ser julgado. Ele vai lá e continua pregando a palavra. E prega a palavra e acontece um tumulto gigantesco, o pessoal começa a brigar, tentando pegar esse quadro aqui. Tem vários quadrinhos aí, assim, que eu tô mostrando. O pessoal começou a ficar bravo, começou a ficar boladão com ele, e começou um tumulto. Aí ele foi chicoteado, bateram nele, queriam matar. O pessoal ficou muito bravo. O pessoal ficou irritadíssimo que Paulo estava lá, porque Jerusalém era a capital dos judeus. Então, os judeus já não... A galera que nem era judaica não gostava de Paulo, mas e os judeus? E o pessoal ficou muito bravo, boladão, e ele falou, ele usou a Bíblia dos judeus lá, o Corão, falou um monte, o pessoal ficou muito bravo. E aí, o que aconteceu?
os comandantes romanos tiveram que intervir nisso. Porque de tanto tumulto, tanta multidão que queria bater Paulo, que já tinha batido, chicotearam, maltrataram ele, os romanos foram lá intervir. Então imagina um soldadinho romano escoltando você. Imagina quão tenso era esse momento. Igual aquelas coisas de filme, não sei se já viu filme, tipo assim, que o preso começa a virar importante, começa a ter gente cuidando dele, escoltando ele. Foi muito parecido com o que aconteceu com o Paulo. Então, começaram a proteger ele, mas não só proteger, amarraram ele, os romanos também bateram nele, perguntaram o que você é, quem é esse homem, por que você está fazendo tudo isso? Aí a multidão começou a gritar uma coisa, outros começaram a gritar outra, ninguém sabia o que estava acontecendo. Aí falaram, Paulo, vamos prender você aí, daqui 2 dias a gente vai chamar um cara aqui conhecido, que era um dos governantes, e vamos ver o que eles falam. Aí beleza, aí Paulo foi lá, falou, conversou com o governante, ninguém entendeu nada, mais confusão, os judeus falavam umas coisas, ninguém conseguia comprovar essas coisas que os judeus falavam, e aí vai. Então, ó, abre aí, Samuel, em Atos, versículo 23, o capítulo 23, versículo 11. Atos 23, 11. Já tá aberto aqui. Pode ler aí. Na noite seguinte, o Senhor, portanto, se ao lado dele coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, as portas o faça em Roma. Beleza, muito obrigado. Então, o que aconteceu? Os romanos, teve todo o tumulto, né? Prenderam Paulo, aí os romanos falaram, não, então você vai ser julgado aqui em Jerusalém ainda. Aí Paulo foi lá, falou, tem o testemunho dele, falou tudo o que aconteceu. E aí ele terminou o dia, ele estava na prisão, e Deus falou para ele, coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Então, do mesmo jeito que ele falou tudo isso em Jerusalém, Deus falou para ele, agora que você for em Jerusalém, você vai para Roma também. Então, ele ia estar falando com pessoas maiores ainda, com um escalão maior. Aí teve um tumulto, de novo teve mais um tumulto, teve um complô, uma conspiração, queriam matar Paulo nesse meio termo aí, não deu certo, aí Paulo teve que ser transferido para uma outra prisão. E aí, né, teve o seguinte, no dia seguinte, Senhor, pronto, ao lado, coragem, assim você testemunhou meu respeito, deverá testemunhar também em Roma. Testemunhar que é falar o que aconteceu, falar um pedaço da vida. Um pedaço da vida, normalmente aqui pela ótica cristã, que é o que Deus fez na sua vida. Qual foi essa transformação? Isso é o testemunho. Então, se alguém falar na igreja, dá seu testemunho, é falar qual foi a transformação, qual foi a primeira salvação de Cristo, o que aconteceu na sua vida, qual foi a maior mudança. E Paulo falou isso. Esse é um testemunho pela ótica cristã. E aí, em Atos 25, 11, ele continua isso, ele é transferido de empresa. Então, você viu, mano, acontece muita rolê, vai pra prisão, vai pra uma outra, tumulto, gente quer matar, uma coisa, parece que é a mesma coisa toda vez. E aí ele vai pra um cara maiorzão, então. Tipo, um dos maiores lá de Jerusalém, vai julgar Paulo, e acontece isso daqui, em Atos 25, 11 ao 12. É um capítulo bem grande, né? Ele fica, tipo, quase 2 capítulos inteiros de Atos, conversando com o cara lá. Mas olha só. Se de fato, Paulo falando aqui, Paulo está falando nesse momento aqui, se de fato sou culpado de ter feito algo que mereça a pena de morte, não me recuso a morrer. Mas se as acusações feitas contra mim por eles judeus não são verdadeiras, ninguém tem o direito de me entregar a eles. Apelo para César. Depois de ter consultado seus conselheiros, Festus declarou: você apelou para César irá. César, mano, era o maioral. A gente falou que tinha um cara grande, tinha esse Fênix aí, que era o Festo, um cara maior ainda. Agora, César era o supremo, assim, mano. Ele era o imperador de Roma.
Então, não era o Júlio César, aquele imperador grandão, mas César era um nome que davam as altas pessoas, só, tipo, como se fosse, tipo, próximo ao presidente ali, vice, algum ministro, uma pessoa direta, assim, ou até mesmo o imperador que dava esses nomes. Então, era tipo, a maior pessoa, mano. A pessoa que, tipo, controlava tudo. E aí Paulo falou, apelo para César. Então, mano, ele estava lá falando com as autoridades judaicas, depois falou com a autoridade judaica de Jerusalém, aí foi para a autoridade romana de Jerusalém, aí foi para outro lugar, aí agora falando com o Sérgio, tipo, a câmera acaba aqui, nem tem mais o que falar. Não tem mais. Foi lá pro maiorzão. Por quê? Porque Deus falou. Coragem. Você testemunhou meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Mano, isso aqui não era um caso que tem advogado, era Paulo por si só, falando as coisas e falando de Cristo. Falando do que Cristo fez na vida deles. Então, olha que legal isso, olha que louco. Tudo isso era para ele estar falando sobre Jesus. Então, isso, obviamente, era ruim, porque ele ia estar sendo bateram nele, maltrataram ele, chicotearam, fizeram muitas coisas ruins com ele. E ele fez tudo isso por amor a Deus. Ele fez tudo isso para falar de Cristo. Ele conseguiu falar de Cristo para as maiores autoridades. Olha que da hora esse plano que Deus tem para as pessoas. Então, beleza. Tá aqui em Jerusalém. Ele falou, apela César, vai lá para César, então. Tudo isso aconteceu em Jerusalém, então ele teve que ir lá para Jerusalém, voltando ao caminhozinho aqui amarelo. Muito tempo, muito tempo. É uma viagem muito grande essa daqui, fazer tudo isso. É pelo contrário, né? E lembrando, desse versículo ele falou, portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, porque vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Mantenham-se firmes e que nada os abale. Imagina, vai falar com autoridade. O cara mata qualquer um só com o piscar do olho, mas Paulo não estava com medo. Beleza, então, para você ir para lá, né, é um mar Mediterrâneo, para você andar no mar, você tem que ir de barco, né, não dá para ir pedalando, bicicleta. Então, ele foi de barco. E, como sempre, né, se tem barco, se tem algum cristão, tem uma tempestade. Essa tempestade para quê? Para mostrar o poder de Deus e a soberania de Deus. E no meio dessa tempestade, com um monte de presos, então era um barco que estava levando todos os presos lá para Roma, e Paulo, um desses presos, tinha mais de 260 pessoas nessa embarcação, muita gente. Acontece uma tempestade, e Deus falou com Paulo, e depois Deus mandou um anjo para falar com Paulo, e o que acontece? Tá muito tenso, muito tenso. Chuva, tempestade, o mar se movendo o tempo inteiro, o barco não ia aguentar. E aí Paulo fala isso daqui. Fala isso para Paulo. Paulo, não tenha medo. É preciso que você comparante a César. Deus, por sua graça, deu-lhes a vida de todos os que estão navegando com você. Assim tenha ânimo, senhores. Crê em Deus que acontecerá de modo como foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Então é meio estranho, né? Vou estar explicando esse versículo aqui. Mas o que acontece? O anjo fala, Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Compareça perante César, você vai estar lá indo lá no tribunal. Por sua graça, a graça de Deus, ele deu as vidas de todos que estão navegando com você. Então, ninguém ia morrer. Isso aqui significa que ninguém naquele barco, durante toda aquela tempestade, não ia morrer. E aí Paulo fala, então, igual que ele falou em Coríntios, ele fala, assim, então, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus, que acontecerá de modo como foi dito. E aí, Miguel, tranquilo? Continuando aqui, ó, devemos ser arrastados para alguma ilha. Então, o que aconteceu aí foi que Paulo falou, então, a gente vai para alguma ilha, já que estava no meio da tempestade, né, como a gente viu aqui. Tinha um mar, né, mas tem algumas ilhas em volta. E aí, no meio dessa tempestade, aí Deus falou com ele, falou, não, Paulo, tu vai morrer, tá uma tempestade,
você ainda vai estar lá falando com César, tá tranquilo. Você vai parar alguma ilha. Miguel, tranquilo? Não sei se tinha alguém na sua sala lá, caso você foi mandado para cá. A gente está falando aqui sobre Paulo. Paulo, que fez aqueles livros da Bíblia lá, todas aquelas cartas. Ele fez várias viagens missionárias. Agora eu estou contando uma história de quando ele foi para Roma e o que aconteceu nessa viagem de Roma. Bem agora que você acabou de entrar, ele está no meio de uma tempestade. E aí, com ele tá no meio da tempestade, aconteceu um monte de coisas tensas, mas Deus falou com ele, tá tranquilo, você não vai morrer, você vai ainda tá falando com César, que era o reizão, o maioral lá do Império Romano, um dos maiorais, e demorou, isso que tá acontecendo. Então, beleza, Samuel, o que aconteceu, o que você acha que aconteceu depois que ele falou isso pro pessoal do barco? Quando Paulo falou tudo isso aqui, desses 2 versículos que eu falei, o que você acha que o pessoal fez? O pessoal, eles começaram a acreditar em Deus. Não, vai dar um bom palpite. Eu acreditaria, mas o pessoal não deu nada, a bola falou, Paulo, fica quieto aí. Tinha mais de 200 presos, então imagina quantas pessoas estavam falando lá na ligação. Ninguém deu bola para Paulo, e aí ele falou isso de novo. Tem um outro versículo que ele aponta tudo isso de novo, porque a tempestade começou a ficar muito mais forte. Lembra quando a gente ouviu falar sobre Jonas, da tempestade lá? Então foi mais tensa que aquilo. E o pessoal não conseguia ver o sol nem as estrelas. Então imagina, o tempo inteiro uma tempestade. Não lembro onde está escrito que eles não conseguiam ver o sol nem as estrelas, mas está lá em Atos 28, não, 28, 29, 27, 27 do 11 ao 44 fala da tempestade. Era tão forte, mas tão forte que não tinha nem dia nem noite, era só tempestade. E aí o pessoal acreditou em Paulo. Não só o pessoal acreditou em Paulo pela segunda vez que ele falou, como ele até fez uma ceia. Ele até foi lá, deu o pão, celebrou a morte de Cristo, e o pessoal acreditou nele. E o que aconteceu? O barco naufragou, bateu numa pedra, e aí todo mundo saiu do barquinho e foi lá e parou numa ilha. Mas... Na Bíblia tá falando que foi na 14ª noite, tá certo? Qual versículo está falando isso? O 27. 27. É o capítulo 27. O 27 do 27? Isso mesmo. Meia-noite, esse mesmo, lá no naufrágio. Por volta da meia-noite, quando imaginaram, eles estavam próximos à terra, aí começou a 37 metros, 24 metros que fala aí na Bíblia, e aí bateu uma pedra e começou a naufragar, e aí queriam matar Paulo, queriam não só matar Paulo, mas queriam matar todos os prisioneiros para eles não fugirem, porque acharam que ele ia fugir, e aí um centurião lá, um romano importante, estava lá no navio, também falou, não vou matar Paulo, ele tem que falar com o César está sabendo de toda a situação, não vou matar ele, não vou matar ninguém. E o que aconteceu? Realmente aconteceu isso que Deus falou. Por sua graça, Deus avisa de todos que estão navegando com você. Então Paulo alertou eles, deu a graça, a galera acreditou, ninguém morreu, mas teve um naufrágio, né? Um barco afundou, tinha gente que sabia nadar, tinha gente que sabia, tinha gente que ficou segurando a madeirinha, tudo mais, e Paulo chegou na ilha. E aí, lembrando, galera, cadê o negócio aqui? Aqui, ó, é gigante, tá? Não foi uma ilha do ladinho aqui da Itália, ou de Roma, que é onde a gente tinha aqui, foi uma ilha aqui para essa região. Olha o tanto que ele andou, imagina você andar todo esse percurso aqui, no meio de uma tempestade que tu não consegue ver nem noite nem dia. Ih! Foi o negócio. Cadê o versículo? Aqui. Então, Samuel, voltando àquele versículo base, o que acontece então? Que ele falou para Coríntios e que ele estava vivendo isso. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. E o que aconteceu então? A gente viu Paulo indo para Jerusalém, sendo julgado,
maltratá-lo, conspirações contra ele, queriam matar. Aí ele foi para outro tribunal. Ele manteve-se firme. Em todas essas coisas, manteve-se firme. Teve a tempestade, ele se manteve firme. Ninguém escutou ele, ele se manteve firme. Aí Deus falou com ele, então, pela uma segunda vez. Um anjo falou com ele. O pessoal acreditou. O barco naufragou, mano. Não é algo comum isso acontece, não é algo tranquilo isso. E ele continuou vivo. Foi para César. Por quê? Porque no Senhor, quando é algo para Deus, o trabalho não será inútil. Deus vai estar guiando, Deus vai estar ajudando. Então, Paulo não falou isso de uma maneira qualquer. Paulo falou isso porque ele viveu isso. E isso serve para a gente hoje em dia também. A gente pode ter o exemplo de Paulo como algo que a gente pode estar atribuindo na nossa vida. Então, caso a gente esteja passando uma situação difícil, caso você vai passar ou não, agora você sabe que você passou de ano, isso é muito bom. Mas no ano que vem, se acontecer alguma coisa, bom que a vida está dando tudo tranquilo. Mas lembre, mantenha-se firme, firme no Senhor, dedicados à obra dele, porque quando é algo para Deus, as coisas não vão estar sendo em vão. O trabalho de vocês não será inútil. Se não vai ser inútil, vai ser útil, né? Beleza. Então foi lá, ficou na ilha e tudo mais, ficou no navio, só que na terra, depois conseguiram achar eles lá na ilha, uma ilha que tinha gente. E ele chega em Roma, ele conversa lá com César, dá o testemunho, só que Roma é uma cidade gigantesca, tinha muita gente, César é um cara muito tarefado lá, então ele não consegue falar direitinho já com César, acontece um monte de coisa nesse meio tempo. Nesse meio tempo, ele ficou então 2 anos numa casa lá, escrevendo as cartas, e aí acontece aqui o que ele faz em Roma. É bem finalzinho já da aula ali. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente, sem impedimento de algum. Então, olha que louco, né? Ele fez várias viagens missionárias. Toda hora queriam matar ele. Teve todos esses problemas. Ele foi para Roma, falou com o maioral, falou de Cristo para as maiores autoridades da época. E depois ficou 2 anos preso, né? Uma coisa legal. Mas ensinando e pregando o evangelho. Sem impedimento algum. De maneira aberta, tranquila. Olha que louco, mano. O que Deus faz na vida das pessoas. O que Deus fez na vida de Paulo. Porque ele foi firme, não se abalou, porque ele confiou em Deus. E esse é a aula de hoje. Portanto, meus amados irmãos, lembra esse versículo, hein? Decoração desse versículo. Mantenham-se firmes, que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Pois vocês sabem que no Senhor, o trabalho de vocês não será inútil. É isso aí, então. Finalizada aí a lição 7. Acho que você tem a revisão, se não tiver, já era para CT, Samuel. Paulo, caminho de Roma, foi a aula que a gente teve hoje aí. Miguel, legal que você compareceu. Você pegou a aula na metade, né? Mas é isso aí, você aprendeu alguma coisa. Lembra desse versículo, esse mais importante. 1 Coríntios 15, 58. Decora para sempre esse versículo. Esse pode estar orando então. Miguel, você tem algum pedido de oração? Sim. Pode falar aí, Miguel. Qual é o seu pedido? Pode ligar o microfone. Pela cirurgia que meu tio fez. Que ele fez cirurgia do quê? Do coração. Coração nosso. Irmão do seu pai ou da sua mãe? É do meu pai. Seu pai. Demorou. Tá orando, sim. Mas ele já tá bem? Ele fez agora? Fez durante o Natal? Não, ele fez no outro domingo. Mas não tá orando, sim. Pode deixar. E você? É só recuperação mesmo. Recuperação. Tranquilo. Agora vamos estar orando, sim, orar pela saúde dele. Legal que você pediu por isso.
Samuel, e você? Tem algum pedido, alguma coisa, agradecimento? Você passou de ano? Isso daí é uma oração, né? Que a gente vai estar agradecendo. Alguma outra coisa? Agradecer que todo mundo tá bem. Pedido clássico do Samuel, orar que todo mundo esteja bem e seja por saúde. Vocês já sabem onde vocês vão estar passando o ano que vem, o ano novo. Que ano que vem? Ano que vem já está passando do mesmo jeito, né? Mas onde vai estar passando a virada do ano novo? Ano novo, eu vou estar passando. Não sei, tem que ver com a minha mãe, mas eu vou estar aqui. Pode mandar o link que eu vou estar participando. Não, tranquilo. Vai ser. Não sei quando vai ser a próxima aula. Mas já vai ter passado ano novo, né? Porque agora é dia 27. Vai ser dia 3. Vai ser próximo. Mas tranquilo. E você, Miguel, você vai estar passando onde o ano novo? Junto com o Jorge. Junto com o Jorge. E onde o Jorge vai estar? Lá na chácara da Jéssica. Chácara da Jéssica, lá em... Nossa, esqueci o nome. Caixambu. Caixambu. É isso Vai mesmo. estar você ou toda a sua família? Seu pai, sua mãe também vão estar lá? Vai todo mundo aqui. Da hora. Que massa. Só que ele e meu irmão vai antes, né? Aí Vai, eu, minha mãe e meu pai depois. que da hora. É legal que vocês vão. Bem bom. Aproveite lá, anda bastante cavalo lá e tudo mais. Bora tá orando então? Tá orando aí pelo tio Miguel, que todo mundo esteja bem, que possa passar um bom ano novo também, que ninguém está se contaminando ou contaminando outras pessoas, com esse coronavírus que ainda existe, né? Ele não pode existir, só que vai passar. É isso aí. Bora tá orando. Olhem por mim, porque eu não recebi minhas notas. Eu não sei ainda o que vai estar acontecendo no ano que vem, sobre a faculdade. Ainda está muito incerto. Vamos estar orando aí para Deus estar ajudando a gente. Então, bora lá. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado, Pai, porque a gente pode ver que o Senhor ajuda, Pai, as pessoas que trabalham para Ti, Pai. A gente é grato pelo exemplo de Paulo, que o Senhor cuidou, enviou ele. Pai, a gente pede que o Senhor possa estar fazendo isso com a gente também. Que a gente se permaneça firme na sua obra, que nada nos abale, Pai. Que a gente possa realmente ter esperança em Ti e confiança em Você. Pai, cuida da vida de cada um aqui, cuida do Samuel, Deus, a gente agradece que ele pôde passar de ano, que nada de mal aconteça com ele, com a família dele também, Pai, que ele possa estar tranquilo aí no ano que vem, tendo um bom tempo com os familiares, Pai. A gente também te peça por cuidado, Pai, pelo tio Miguel, Pai, que o Senhor possa estar cuidando dele, que o Senhor possa estar dando força, que ele possa ter uma boa recuperação, realmente de saúde para ele, Senhor. Esteja junto com ele, com a família, que ele possa estar recuperando de uma maneira boa, realmente no tempo certo, os medicamentos, tudo realmente possa ter um efeito positivo após a cirurgia. A gente também te pede pelo final do ano que o Miguel vai estar tendo lá, com a família da Jéssica, em Caixambu, que o Senhor possa estar cuidando deles, Deus. É isso que a gente pede. Cuida também de cada um que não pode vir, das duas salas lá. Em nome de Jesus que eu peço, que a gente possa ter um bom final de ano. Amém. E é isso aí. Amém. Amém. Bom ano para vocês, bom ano. Bom final de ano, boas festas. Comprem presente de Natal para mim ou de aniversário. Meu aniversário é dia 2, eu aceito presente aí. Demorou? Um abraço. Um abraço. Falou. Tchau, tchau. Alô.